Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou esclarecer tudo sobre o HPV. Sabia que é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo todo? Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV e alguns tipos de HPV podem causar problemas de saúde para os homens e para as mulheres. Será que dá para saber, por exemplo, quem transmitiu o HPV para você? Será que o HPV ele causa câncer? Existe alguma maneira para prevenir e tratar o HPV? Você vai saber tudo nesse vídeo. Então fica comigo até o final e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, sobre o papilomavírus humano, uma infecção que é sexualmente transmissível. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são vídeos essenciais para manter a nossa saúde. Então depois não esquece também de compartilhar. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, que a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você deve saber. Por que essa doença sexualmente transmissível é bem comum entre homens ali e mulheres? Primeiro, porque ele é de fácil transmissão. Então o HPV é transmitido principalmente por meio de contato direto, pele a pele. Por isso é tão fácil se contaminar pelo contato sexual. Esse vírus também é altamente contagioso e pode ser transmitido mesmo quando o parceiro ali não apresenta sintomas visíveis. Aí vem a segunda característica que esse vírus tem. A pessoa pode ser assintomática ou apresentar ali sintomas bem leves. A maioria, na verdade, são assintomáticas. Isso significa que a pessoa pode estar infectada e nem saber. Mesmo quando a pessoa tem sintomas, eles podem ser leves e ser confundidos ali com outras doenças. Terceiro ponto, existem inúmeros tipos de HPV. São mais de 200 tipos. Alguns são de baixo risco e causam ali as tais sugas genitais, enquanto outros são de alto risco e podem levar ao desenvolvimento do câncer. Só para você ter uma noção, algumas estimativas indicam que até 80% das pessoas que são sexualmente ativas vão ser infectadas pelo HPV ali em algum momento da vida. Mais importante é saber que a maioria das pessoas que tem HPV não vão ter nenhum tipo de sintoma significativo e a infecção ela pode ser temporária. O nosso organismo, o nosso sistema imunológico pode ser capaz de eliminar esse vírus. Apenas uma parcela das infecções por HPV, elas persistem e podem levar a complicações, como verrugas genitais ou o próprio câncer. Outra questão para a fácil disseminação desse vírus é a questão do comportamento sexual. Como você ter, por exemplo, múltiplos parceiros, iniciar atividade sexual em uma idade muito jovem, tudo isso aumenta o risco de contrair o HPV. Hoje a gente tem a vacinação para prevenir a infecção e ela serve para alguns tipos ali de HPV, no caso aqueles de mais alto risco. A grande questão é que ela não está disponível em todas as regiões do mundo e mesmo quando existe essa possibilidade, as pessoas aí, acabam negligenciando e simplesmente não tomam. No Brasil, o SUS oferece a vacina gratuitamente para as meninas aí de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14. Então fica atento. Se tiver alguém na família com essa idade, orienta ela a tomar a vacina. Você vai estar colaborando com a saúde dela. Outro desafio é a questão do uso do preservativo, que oferece sim a proteção contra o HPV, mas a minoria aí acaba usando. E mesmo assim ela não é 100% eficaz, porque algumas áreas ali da região genital, elas não ficam cobertas ali pela camisinha. Então, por esses motivos que o HPV atinge em média 80% da população no mundo, Claro que pode variar isso de região para região. E lembra que eu falei sobre o HPV de baixo e de alto risco? O HPV de baixo risco geralmente causam verrugas ali, nos órgãos genitais, mãos, pés. Sim, você pode ter HPV nas mãos, por exemplo. Então, o contato pele a pele pode infectar a mão, por exemplo. Alguns exemplos de HPV ali de baixo risco são os HPV do tipo 6 ou do tipo 11. Existe também o HPV de alto risco,
esses que podem causar aí o câncer, por exemplo, desde o câncer de colo de útero, câncer anal, o câncer periano, o câncer de vagina, o de garganta, por exemplo, né? Que também podem ser causados por esse HPV de alto risco. Os mais comuns são os do tipo 16 e 18. E lógico, existem alguns exames ali para detectar o HPV. Um deles, o mais comum, é o Papa Nicolau, que na verdade é um teste de triagem para o câncer de colo de útero. Ele consegue detectar alterações nas células do colo que são normalmente causadas ali pelo HPV. O ginecologista coleta uma amostra de células do colo do útero durante o exame de rotina e envia lá para o laboratório. Então o ideal é realizar esse exame em toda paciente com vida sexual ativa. Tem também o teste de DNA HPV. Esse teste procura o DNA do HPV nas células ali do colo do útero. Ele pode ser realizado em conjunto com o Papa Nicolau, como um teste ali de triagem primária. E para quem não sabe, esses exames são todos realizados aqui na Clínica Iano pela doutora Patrícia, né? Doutora Patrícia Neves Iano, que é ginecologista. Para quem não sabe, a gente está aqui em Indaiatuba. Então você de Campinas, Salto, Itu, São Paulo, pode se consultar com a gente. Temos atendimento de ginecologia, cardiologia e dermatologia. Pois eu vou deixar o link do site da clínica aqui para quem quiser entrar em contato. Bom, existe ainda um exame chamado colposcopia, que é solicitado caso o Papa Nicolau ou o teste do DNA HPV mostrem aí resultados anormais. Em alguns casos pode também ser realizado, a biópsia ali do colo. O mais importante, o que você precisa ter em mente, é que a detecção precoce do HPV é essencial para evitar a evolução para o câncer. A triagem vai depender da idade do paciente e do histórico de cada paciente. Por isso, não deixa de fazer o teu exame de rotina, seu exame lá com o seu ginecologista, e se você é homem, o seu exame lá com o teu urologista. Vou aproveitar que eu estou aqui e responder algumas dúvidas comuns que a maioria das pessoas tem em relação ao vírus HPV. Primeira pergunta: doutor, tenho 55 anos, sou casada há 25 anos e descobri no Papa Nicolau que eu estou com HPV. Só tive um companheiro até hoje. Será que eu contraí esse HPV porque ele me traiu? Outra pergunta comum: eu tenho receio de contar ali para o meu namorado que eu tô com HPV porque ele vai achar que foi traição. Então a resposta para essas duas afirmações é a mesma. O HPV ele pode ter sido contraído lá de uma outra relação. Então se na primeira pessoa, aquela casada há 25 anos, o marido teve outra namorada antes dela, ele pode ter contraído há mais de 25 anos e depois ter passado para a esposa. Então o médico ele não consegue dizer quando que o HPV ele foi contraído. Então ele pode sim ter sido contraído lá 25 anos atrás, como pode ter sido contraído há 2 anos, entende? Então a mesma coisa vale para a moça que descobriu o HPV e tem receio de contar para o namorado. Pode ser que ela tenha contraído dele, ou pode ser que ela tenha contraído lá de um namorado antigo, por exemplo. Entendeu? Por isso é mito pensar que o HPV ele foi adquirido ali naquele momento do diagnóstico. Ele pode ter sido contraído ali anos antes. Pensa nisso, não dá para saber quem passou para quem, tá certo? O mais importante então é acompanhar e tratar se for necessário, tá? O negócio é acompanhar ali com o teu ginecologista. Segunda pergunta: quanto mais cedo eu tiver relação, mais chance de ter HPV? Isso é verdade, pessoal. No começo desse vídeo eu falei sobre os fatores de risco e uma delas é iniciar a vida sexual mais cedo. Então o colo do útero do adolescente ele é imaturo. Isso favorece a infecção pelo HPV. Quanto mais cedo a menina então se infecta por algum HPV, mais chance ela tem de evoluir para as formas graves da doença. Então lembra de se proteger, usa preservativo, você que é jovem aí, está na vida sexual ativa. Terceira, quem toma vacina do HPV nunca mais vai precisar fazer Papa Nicolau? Isso é um mito, né, pessoal? Então a vacina é contra apenas 4 tipos de HPV. Algumas vacinas protegem até 9 tipos de HPV. E como eu disse, existem mais de 200 tipos. Então você até pode se proteger contra esses 4, 9 tipos. Mas ainda restam ali vários tipos que podem lá na frente te causar um câncer de colo, por exemplo. Por isso que tomar vacina e continuar realizando o preventivo e se protegendo é fundamental.
Quarta pergunta, HPV causa câncer de colo de útero? Isso é verdade, né, pessoal? Câncer de colo de útero está associado à infecção persistente de subtipos oncogênicos do HPV, principalmente o 16 e o 18, que são responsáveis ali por 70% dos cânceres cervicais, tá bom? Quinta dúvida, o HPV dá algum corrimento? Isso é mito. Então a maioria das infecções por HPV não dão sintomas. A maioria pode regredir ali espontaneamente. As lesões podem ser ali microscópicas ou pode não haver lesões. Então ela fica ali, né, em estado latente, que a gente fala. Então quando a gente não consegue ver o HPV, não quer dizer que ela não está ali presente. E sexta e última dúvida, a transmissão pode ocorrer via contato orogenital? Isso é verdade, pessoal. Então a transmissão pode ocorrer por contato orogenital, genital-genital, manual-genital. Só ali tendo contato com a mão, por exemplo, você já pode pegar. Mas lógico que isso é muito mais raro, mas pode sim acontecer. Pode acontecer a transmissão durante o parto também, por exemplo. O que não está comprovado ainda é a contaminação por meio de objetos. Então não tem comprovação, por exemplo, você pega uma toalha ou o vaso sanitário ali, se ele pode transmitir o HPV. De qualquer, forma, você vai tentar evitar todos esses tipos de contágio. Bom, como eu sempre digo, a prevenção é o melhor remédio. Então usa preservativo, faz seus exames de rotina adequadamente, vacine-se. Tratar uma doença é sempre muito mais doloroso e mais oneroso do que prevenir, né? Isso você pode ter certeza. Tá bom, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar, deixa o like, me segue lá no Instagram, tá? Meu Instagram é dr.iano. Deixa aqui embaixo, os próximos assuntos que você quer que eu fale, seja do coração, seja da nossa saúde como um todo. Se você fizer um prato gostoso, delicioso, ou se você estiver se exercitando, me marca lá no Instagram, dr.iano, que eu vou fazer questão de te repostar. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.